No final desse vídeo, você vai estar em uma posição privilegiada em relação ao entendimento de como ficar mais motivado, por que você procrastina e como garantir que você consiga se manter motivado diariamente. Hoje, eu vou te passar estratégias e ferramentas na prática, todas baseadas em neurociência, para que você possa alavancar sua dopamina para ter uma motivação máxima e para que você possa superar aquilo que está te impedindo de alcançar seus objetivos, como a procrastinação, através do entendimento daquilo que chama das dinâmicas dopaminérgicas. As duas coisas principais que você deve entender sobre a dopamina. A primeira é que temos picos de dopamina, que são desencadeados por certos comportamentos, certas substâncias, comidas e alguns estímulos. E a segunda é que temos uma linha basal de dopamina. Essa nossa linha de base de dopamina é o nosso reservatório de dopamina. E é esse reservatório de dopamina que usamos para criar esses picos de dopamina. E quando esses picos descem, às vezes eles voltam para a linha basal e às vezes eles vão abaixo dessa linha. Para que você entenda isso um pouco melhor, eu quero que você imagine uma piscina de ondas. E essas ondas podem ser de diferentes alturas. Elas podem ser tanto pequenas ondulações, ou podem ser grandes ondas. Quando a altura e a frequência dessas ondas é muito grande, um pouco daquela água, que aqui estou usando como uma analogia para a dopamina, pode ir para fora da piscina de ondas, fazendo com que a linha basal caia. No entanto, se essas ondas são pequenas o suficiente, ou se são pouco frequentes, então a linha basal, que seria o nível de água nessa piscina, fica mais ou menos constante. Então, é o nosso desejo por coisas que aumenta a dopamina. Mas, quando o nosso nível de dopamina cai abaixo da linha basal, é essa queda que desencadeia a motivação para trazer esse nível de dopamina de volta para a base, ao buscar aquela coisa que você queria em primeiro lugar. Ao entender que um desejo desencadeia um pico de dopamina que faz você ficar motivado, mas depois diminui seu nível de dopamina abaixo da linha de base, o que o torna ainda mais motivado, isso já faz você estar na metade do aspecto conceitual e do entendimento da mensagem que quero passar hoje. Porque ao entender isso, você vai entender porque, por exemplo, quando você inicialmente deseja algo ou você acha que quer algo, isso o faz tomar uma atitude, mas então rapidamente você está começando a sentir a dor de não ter aquilo, e isso também contribui para o seu desejo de buscar aquela coisa. Isso é um efeito sutil, mas se você prestar atenção, você vai começar a vê-lo ou experimentá-lo dentro de você mesmo. E o seu desejo por coisas não é apenas sobre o desejo por essas coisas por si só, mas também é um desejo de aliviar a dor de não ter essas coisas. E se você puder internalizar isso e começar a desenvolver uma consciência em torno disso, você vai estar em uma posição incrível para alavancar todos os aspectos do sistema dopaminérgico para aumentar a sua motivação, especialmente quando as coisas ficam muito difíceis ou quando você tem vontade de procrastinar. O que gera picos de dopamina, o que gera desejo de perseguir objetivos e também o que permite que aprendamos a estabelecer e perseguir diferentes objetivos, é o uso do mesmo conjunto básico dos circuitos de dopamina e a mesma dinâmica básica da dopamina. Por exemplo, se quisermos acordar pela manhã ou ter qualquer período durante o nosso dia em que sentimos que somos capazes de perseguir objetivos, nós temos que possuir um nível saudável de dopamina basal. Em outras palavras, nós vamos ter que ter dopamina suficiente em nosso reservatório, ou, como no exemplo que dei anteriormente, temos que ter água suficiente em nossa piscina de ondas, para que possamos gerar qualquer onda ou picos de dopamina. Então, como é que vamos atingir um nível basal saudável de dopamina? Bem, existem algumas práticas fundamentais e que qualquer um pode aplicar. São coisas que todos nós podemos controlar e elas não exigem que você precise comprar qualquer coisa, mas elas exigem algum grau de consistência e esforço. Essas coisas incluem o que eu chamo de básico, e essas são as coisas que colocam água na piscina de ondas. A primeira dessas coisas é ter uma quantidade suficiente de sono de qualidade cada noite. Dormir o suficiente todas as noites literalmente restaura seu reservatório de dopamina, e isso permite que a dopamina esteja presente, e que você tenha um nível de dopamina basal que permitirá que você considere e tenha uma visão de seus objetivos de uma maneira mais significativa.
mantendo-o mais motivado para que você consiga agir em direção a eles. Em segundo lugar, existem práticas que são apoiadas pela literatura científica para aumentar seu nível basal de dopamina, que são independentes do sono, mas que são semelhantes ao sono. E eu gosto de me referir a isso como Non-Sleep Deep Rest, ou descanso profundo sem dormir. Estudos mostraram que essa técnica aumenta os níveis de dopamina em até 65%, o que é um número considerável. Então, uma noite de sono de qualidade e o Non-Sleep Deep Rest são maneiras muito poderosas de manter seu nível basal de dopamina em uma área satisfatória. Um outro fator de extrema importância para manter um nível basal de dopamina adequado é a nutrição. Isso porque a tirosina, que é um aminoácido que está presente em vários alimentos, é muito importante para a síntese de dopamina. Se você quiser buscar todos os alimentos e dados mais específicos sobre a quantidade de tirosina em cada um deles, você pode buscar na internet, mas de um modo geral você pode encontrar tirosina em alimentos como queijos, particularmente parmesão, que tem altos níveis de tirosina. Você também pode encontrar tirosina em alimentos como carne vermelha, ovos e algumas oleaginosas. Portanto, você precisa de uma nutrição adequada, e nutrientes em particular, como a tirosina, vão te ajudar a ter níveis suficientes de dopamina basal. A terceira coisa na lista é a luz do sol, particularmente a luz do sol logo pela manhã. Você deve tentar ver a luz solar o mais cedo possível no dia, aproximadamente de 5 a 10 minutos em um dia claro, de 10 a 20 minutos em um dia parcialmente nublado e 20 a 30 minutos em um dia muito nublado. Isso deve ser feito sem óculos de sol, mas lembre-se de não olhar diretamente ao sol, pois isso pode danificar seus olhos. E naqueles dias nublados isso é especialmente importante, porque ao ver a luz do sol pela manhã, isso aumenta o cortisol no início do dia. Muitas pessoas associam o cortisol ao estresse, mas pela manhã a liberação do cortisol é essencial, pois no início do dia, os níveis de cortisol devem estar mais elevados para que você esteja alerta e disposto. Apenas no final do dia que você deve ter os níveis mais baixos. E por causa da relação entre as células dos seus olhos que captam a luz do sol, especificamente a luz do sol da manhã, isso sinaliza para o seu hipotálamo. E a relação entre o hipotálamo e a hipófise e outros órgãos endócrinos é que ele coloca em movimento uma cascata de reações relacionadas à dopamina e hormônios que levam a estados de bem-estar, estados de alerta e de bom humor elevado. E isso também ajuda o seu sono à noite. E a quarta coisa da lista será exercícios. E isso inclui atividades físicas de vários tipos. Pode ser treinamento de resistência, pode ser treinamento cardiovascular. Todos eles aumentam os seus níveis de dopamina. E o que estamos realmente falando aqui é de começar em um programa regular de exercícios. Se você não puder todos os dias, pelo menos 5 dias por semana, uma mistura de exercícios cardiovasculares e de resistência. E essa rotina de atividades físicas é responsável por elevar e manter em um nível elevado a dopamina basal. Então não é apenas sobre o aumento de energia que você sente durante ou após o exercício, também é sobre o nível basal de dopamina que é alcançado através da prática de exercícios regularmente. Agora, existem coisas que podem aumentar ainda mais o nível basal de dopamina, como alguns tipos de suplementos. Mas nesse vídeo, eu só quero mencionar aqueles que são puramente comportamentais, que são de custo zero e que já foram comprovados na literatura científica que aumentar os níveis basais de dopamina por longos períodos de tempo. E a quinta coisa da lista é a exposição do seu corpo à água fria. E a propósito, não precisa ser muito frio, mas a água fria demonstrou aumentar os níveis basais de dopamina e outras substâncias chamadas catecolaminas, que incluem adrenalina e noradrenalina. E o nível de dopamina se mantém elevado por pelo menos 2 e às vezes até 4 ou 5 horas, após a exposição à água fria. E existem inúmeros estudos científicos comprovando isso. E você realizar isso de diferentes maneiras. Você pode tomar um banho frio pela manhã ou você pode entrar em uma banheira de gelo. E há dados que apontam para o fato de que se você quiser obter um longo aumento duradouro em sua linha basal de dopamina, você pode tomar uma chuveirada fria ou uma imersão em água gelada por um breve período de tempo,
algo em torno de 30 segundos a 3 minutos, e a temperatura vai variar de pessoa para pessoa, dependendo do seu nível de tolerância ao frio. O que eu recomendo é que, se você estiver em busca de aumentar seu nível basal de dopamina, eu recomendo que você comece com 30 segundos até 2 minutos e com uma temperatura um pouco mais morna do que você acha que precisa. E então, conforme você vai se adaptando, de pouco em pouco você vai baixando a temperatura, até chegar a algo em torno de 15 graus Celsius. Bem, se você for capaz de gradativamente implementando cada um desses hábitos em sua rotina, certamente seu nível basal de dopamina vai aumentar, fazendo com que você consequentemente tenha um aumento em sua motivação diária e procrastine cada vez menos. E se você realmente estiver decidido a parar de procrastinar e deseja mudar sua atual situação financeira, eu liberei um curso 100% gratuito que vai te ensinar o passo a passo para criar uma nova fonte de renda, construindo o ativo mais valioso da atualidade, que é o seu negócio digital. Aproveite essa oportunidade agora mesmo e clique no primeiro link da descrição.